Oferecimento Pimenta Pimentinha, seu pequeno sempre na moda. Olá, muito boa tarde. Estamos começando mais uma edição do programa O Mundo da Criança aqui pela TV Marília. E é sempre muito bom contar com a sua audiência e a sua participação. Ao meu lado ele, sempre o incansável Francisco Agostinho Júnior, médico, pediatra, professor da Faculdade de Medicina da Unimar, conosco aqui no programa O Mundo da Criança de hoje. Eu ia falar uma conexão, né, doutor? Faz tanto tempo que, ô louco, uma semana só pulou, parece que faz tanto tempo. Muito boa tarde. Boa tarde, Marcos. Muito boa tarde a você, telespectador, a você, família, que inicia com a gente o programa O Mundo da Criança. Hoje nós vamos conversar, aproveitando esta comemoração do Dia do Trabalho, nós vamos aproveitar esse tema, Marcos, o trabalho, para conversarmos alguma coisa sobre a participação dos pais em ensinar o conceito de trabalho para a família, para as crianças, ou ainda a representação que tem o pai como modelo do elemento que trabalha, ou a mãe do elemento que trabalha em casa. Eu vejo, Marcos, que durante essa semana eu fiquei pensando a respeito do tema em algumas vezes, porque hoje o trabalho realmente ocupa muito a hora da nossa família. Então hoje os pais, homens, sexo masculino, e as mulheres, esposas, mães, têm uma ocupação. É difícil você ter um lar em que apenas que mantém aquele padrão anterior da sociedade em que somente o pai trabalhava, né? Hoje não, hoje em função de toda a mudança social, econômica, familiar, estrutural de família, o trabalho acaba sendo o elemento que ocupa pai e mãe. E aí nós estávamos pensando exatamente como é que isso é abordado dos pais para com as crianças. Porque na verdade o trabalho deve ser assim um motivo de ensino, um motivo de formação e um motivo de educação dos filhos, que os pais falem sobre o trabalho. E é claro que para falar sobre o trabalho, aquela situação em que o pai deve ser sempre o modelo. Quer dizer, o pai que trabalha realmente pode falar sobre o trabalho. E assim, nessas observações de consultório, em que você trabalha com muitas crianças, né? Eu percebo que é uma resposta assim muito comum quando a mãe fala: onde está o papai? O papai está trabalhando. E aí assim, a colocação que elas fazem: e para que está trabalhando? Sabe aquela criança pequenininha, quando começa a falar, e aí a criança fala assim: é para ganhar din-din, né? Então já começa assim a relacionar essa atividade do trabalho com o dinheiro, e realmente a gente tem como o trabalho um elemento assim fundamental na estrutura familiar e que deve ser repassado esse conceito para os filhos. Então a gente vai fazer alguma abordagem aqui, aproveitando que esta semana nós vivemos o Dia do Trabalho, né, o Dia do Trabalhador, e aproveitando para motivar o telespectador também a ensinar a criança ou a valorizar esse tema trabalho nesse relacionamento de pais para filhos. Porque, sabe, eu estava pensando que o aspecto do pediatra, ele cuida do bebê, né? E a criança cresce. O desejo é que você tenha um primeiro ano de vida, desde o nascimento, claro, saudável, uma criança em pré-escolar que começa a crescer normalmente, o escolar que começa já a mostrar as suas aptidões, as suas qualidades, um adolescente equilibrado.
mas o desejo que essa criança cresça, esse é o desejo, essa é a função da pediatria, que essa criança cresça e torne-se um adulto produtivo, passando por essas fases, né? É o lactente, é o pré-escolar, é o escolar, é o adolescente, até chegar no adulto como elemento produtivo. E isso tem a ver, claro, a produção é em função do trabalho. E é claro que essas coisas precisam ser mencionadas em casa, precisam ser conversadas, tipo de trabalho, até que a criança consiga olhar e ter um modelo das suas opções de trabalho na vida. Então, nós vamos abordar alguma coisa, vamos usar assim as imagens aí sobre o que a gente pode falar sobre o trabalho e as crianças, como você, pai, pode abordar esse aspecto do trabalho com as crianças. Você, assim, eu fiquei pensando que eu acho que dificilmente eu falei sobre isso com os meus filhos. Não sei se você tem essa experiência de você simplesmente desenvolve o trabalho achando que o filho está olhando para você como modelo, né? Mas abordar essas coisas assim, não vejo que é um assunto assim, parece que ele se desenvolve naturalmente, né? Não sei qual que é a tua experiência sobre isso como pai também. O que eu sei é que ele, principalmente o Cauê, que é mais novinho, pergunta: e aí, já ganhou dinheiro hoje, pai? Eu acho que ele imagina que sai o dinheiro todo dia também, né? Trabalhou, ganhou. Trabalhou, ganhou. O trabalho tem essa associação, né? Deveria ser, viu, meu filho? Trabalhou, ganhou, seria muito bom. Mas às vezes você tem que esperar um pouco. Tem que esperar um pouquinho, Mas realmente assim, dá a ideia do trabalho, sabe, do pai responsável, né? Não sei se isso sem dúvida. É uma coisa assim que naturalmente eu acho que flui dentro da família. Já, né? Eu creio que sim, é meio cultural mesmo isso, doutor, porque a criança parece que já sabe que o papai vai trabalhar para ganhar din-din. E ele sabe que esse din-din é uma expressão comum, eu ouço muito isso. É quando a mãe quer provocar algum assunto, a gente pergunta: cadê o papai? Não, o papai está trabalhando. Por que o papai foi trabalhar? Não, para ganhar din-din. Din-din para quê? Para presente, né? Quer dizer, tem sempre esse vínculo da vantagem, né? Porque a criança, é óbvio que ela não tem a noção do que cerca tudo, né? Toda a estrutura familiar, a casa, enfim, os compromissos. Só vê realmente o benefício. Isso é interessante. Por isso e tem que ter uma compensação, afinal de contas, está ficando longe do pai, né? Quer dizer, então precisa ter essa compensação. E aí, algumas coisas assim, por exemplo, que a gente viu na literatura, que tem uma série de menções, sabe, Marcos, sobre essa relação de você ensinar o seu filho sobre o trabalho, conversar com o seu filho sobre o trabalho, e há muitas menções nisso na literatura como um item desse relacionamento pais e filhos, né? Então, como eu disse para você, a proposta do pediatra, a proposta da pediatria é fazer com que a criança cresça de maneira saudável e torne-se um adulto produtivo. E é claro que esse adulto produtivo tem a ver com o tipo de trabalho que ele faz, né? Com o tipo de trabalho que ele desenvolveu, né? Então ele estuda tudo para chegar no final o quê? Para trabalhar. Trabalhar. Espero-se que seja assim. Esse é o desejo. E é claro que o trabalho realmente é o que acaba sendo um item que ocupa boa parte da nossa vida, né, Marco? A relação com o trabalho. E aí diz o seguinte, que a infância revela o homem, como amanhã revela o dia. Então, na verdade, você tem assim, se você semeia para esta criança esse conceito do trabalho, se na infância você tem essa noção do trabalho correto, do trabalho sério, do trabalho ordenado, né, organizado, né, isso tem muito a ver com o homem no futuro, isso que nós estamos falando, que é uma função do pediatra. E aí, de uma maneira muito poética, faz uma relação com amanhã, revela aquilo que vai ser o dia. Então dá uma noção de que aquilo que você fala com a criança tem muito a ver com o homem do futuro que vai ser. E isso aí faz parte de um poema tal, mas tem outras menções, por exemplo, eu não sei se isso é da televisão, mas não ensinar o filho a trabalhar é como ensinar-lhe a roubar.
Mas esse é um texto judaico, sabe também, Marcos, que é muito sério, né? Quer dizer, você sabe que o judeu ele tem as suas regras próprias, um povo assim muito diferenciado em ter as suas regras e está sempre vinculado à seriedade, pelo menos é isso que a gente entende, em que o dinheiro é uma coisa muito séria para o judeu, né? E ele faz esse provérbio do povo judeu que diz assim que você não ensinar o filho a trabalhar é uma coisa que ensinar ele a roubar. Ele vai ter que ir para o outro lado, né? Se não aprendeu, ele vai ter que ir para o outro. Porque na verdade ele vai ter algumas necessidades da vida que ele vai ter que compensar isso. Não sabendo trabalhar, você vai ter que roubar. Então isso é tudo que nós estamos colocando para que o telespectador entenda esse relacionamento que você tem em relação ao filho, como você deve encarar, você nunca abordou sobre o trabalho com o seu filho, então tem algumas coisas assim que são conceituais. Esse provérbio judaico, olha, ou você ensina a trabalhar ou ele vai aprender a roubar. Eu acho que isso realmente é muito sério. Né? E é muito interessante falar nisso, e até aproveitando esse provérbio aí, porque hoje você se coloca diante de algumas questões. Primeiro, a questão da lei mesmo, com relação à idade, de trabalhar e tal. Ninguém está aqui estimulando o trabalho infantil, trabalho escravo, enfim. Essa abordagem política não é nossa. Mas assim, doutor, é a questão do estudo. Muitas vezes hoje o filho ele foca lá no estudo e aí não, eu vou estudar e depois eu vou trabalhar. O pai às vezes fala assim, mas você precisa aprender um ofício, alguma coisa, você precisa já estar meio que encaminhado, entender como é que funciona a dinâmica do trabalho. Tal. Isso ajuda, não ajuda? Como é que o pai pode colocar essa situação? O filho do fulano trabalha, estuda também, mas já trabalha. Ainda não, mas é que eu quero tal coisa, ele quer... Enfim, a gente percebe que tem muito esse diálogo e essa discussão em torno das famílias. Eu achei esse provérbio assim, muito sério para a família, e nós como família, porque ou você fala em trabalho, ou você serve como modelo de trabalho para o seu filho, ou você tem um risco que ele, para adquirir o seu status de vidas, ele tenha que roubar. Então, não ensinar o filho a trabalhar é como ensinar-lhe a roubar. E tem mais ainda que a gente encontrou, Marcos, assim, até um poeta português escreveu assim, em português, hein? Desemprego... Ora, pois, desemprego... é o maior problema social de um país. E realmente, você quando começa a ouvir assim, essas notícias assim, não, olha, o índice de desemprego e tal, fala, poxa, que chato, né? Porque isso é desagradável sobre esse... Mas também é o nome do poeta. Francisco, né? Providência. Então o desemprego é o maior problema social de um país. E veja o que ele fala, né? Um povo sem trabalho não pode ser feliz, né? E aí, quando a gente fala um povo sem trabalho, dá uma noção assim de coisa geral. Mas a gente tem que falar sobre família, você está falando sobre o seu filho. E aí, realmente, aí a gente tem que dizer assim, olha, se um filho sem trabalho, ele não pode ser feliz, porque ele faz parte desse povo. E aí, você traz isso para sua casa, sem trabalho, não há pão. Sem pão, não há razão. Isso que é uma coisa muito séria, isso teria a ver com o provérbio anterior. Se você não aprende a trabalhar, ou se você não ensina o seu filho a trabalhar, ele vai ter que aprender a roubar. Então, sem trabalho não há pão, sem pão não há razão, e não havendo razão, um raciocínio correto, um sentimento desejável, você corre o risco dos viés da vida, entre eles esse verbo tão pesado que se você não trabalha, você acaba roubando. E aí diz assim, não há razão, razão de ser, razão de existir, razão de possível convivência humana. Então, realmente o trabalho é uma coisa muito séria, isso aí a gente pode trazer para a nossa casa, para a nossa família, que sem trabalho não há pão, sem pão não há razão, razão de ser, razão de existir, começa a pensar isso dentro da sua família, razão de possível convivência humana. E na verdade, o desemprego dentro de um lar realmente é uma razão de uma convivência humana inadequada. Acaba sendo um problema sério, concorda, Marcos? Concordo em gênero, número e grau.
E, aliás, a própria Bíblia incentiva o indivíduo a trabalhar, né? Há um provérbio que diz, vá ter com a formiga, ó vagabundo. É muito sério. Não é? Mas é isso que nós também vamos falar, sabe, mano? O trabalho... Vamos para o intervalo rapidinho? Já? Já. Aí a gente volta para falar, o trabalho é um assunto da família. Precisamos faturar, doutor. Vamos lá. Um rápido intervalo e a gente volta na sequência com o programa O Mundo da Criança aqui, falando sobre o trabalho hoje no programa O Mundo da Criança e fazendo uma relação, isso aí, a família, o trabalho, os filhos, enfim, vale a pena você conferir. Rapidinho a gente volta, não sai daí não. Até já.